Linha Internacional. Agora em São Paulo, 8h15. Vamos conversar com o correspondente Bandeirantes na Europa, Jamil Chad. Olá, Jamil, boa tarde. Zaidan, boa tarde, bom dia para vocês todos por aí. Jamil, o Irã, que havia dito que não entregaria a caixa preta do avião ucraniano para ninguém, mudou, disse que vai entregar as duas caixas pretas. É sempre bom lembrar, uma trata e mostra a gravação das conversas na cabine, piloto e copiloto. A outra, ela traz o registro do que aconteceu no avião, a parte eletrônica, se houve um incêndio a bordo, esse tipo de coisa. E mais, faz um apelo para que a Boeing envie representantes para se juntar ao processo de investigação da caixa preta. E parece crescer a ideia de que o avião foi atingido. Inclusive aquele vídeo do New York Times, que parece mostrar que o avião é atingido por um objeto que vem de fora. Ali pode ser um míssil da bateria antiaérea do Irã. Como é que a Europa tem se posicionado a respeito? Há uma crença já de que o avião foi atingido, de fato, por um disparo, ainda que acidental, Jamil? Zaidan, olha, de fato isso é um tema super delicado aqui na Europa, porque obviamente ninguém quer chegar a conclusões antecipadas ou precipitadas, mas além dos canadenses, além dos americanos, o Reino Unido também indicou que tem dados de inteligência apontando para essa situação. Hoje, pela tarde, em Bruxelas, há uma reunião dos embaixadores da União Europeia e esse tema estará na agenda. A expectativa é de que alguns países também possam trazer algum tipo de informação. Agora, nós tivemos hoje inteirão uma coletiva de imprensa, justamente da Agência de Aviação Civil, dizendo que tem certeza que não, o que também levanta muitas dúvidas, porque afinal de contas, se a investigação ainda vai começar, se as caixas pretas vão ser abertas hoje, inclusive, esse era o dia marcado, pelo menos para o início dessa investigação, é complicado você chegar a uma conclusão de que sim ou não, no caso dos iranianos, de que não houve nenhum tipo de ataque. Então, obviamente, isso vai gerar ainda muito debate. Você tem toda a razão, os iranianos mudaram de posição, chamaram um representante da Boeing, o governo americano disse que a agência de transporte também vai, isso já está confirmado, também vai enviar um representante, o Canadá vai enviar representante, os ucranianos já estão lá, no caso, os ucranianos foram os primeiros a chegar, e até mesmo os franceses, que têm uma certa experiência nessa questão de investigação, também foram convidados a participar. O que chama a atenção, Zaidan, e essa é a parte complicada dessa história, é que, claro, o acidente já aconteceu há alguns dias. E, desde então, o que se vê na região onde as partes do avião, nessa região onde essas partes caíram, já há uma limpeza por parte de tratores sendo realizadas. O que, claro, levanta muitas dúvidas aqui na Europa, mas, acima de tudo, muita irritação, porque, afinal de contas, o local do crime ou do acidente precisa, obviamente, ser preservado para que a investigação possa acontecer. Então, eu acredito que teremos muitos debates aí pelos próximos dias em relação a tudo isso. Agora, se os americanos e a Boeing vão chegar, não é, Jamil, para fazer essa investigação, por mais que exista uma limpeza do território, uma explosão com um míssil em um avião comercial não deve ser algo tão difícil de identificar, não é? Tem uma análise da fuselagem que dá para você descobrir se ela foi atingida de fora para dentro ou de dentro para fora. Se houve uma explosão interna, porque a própria Ucrânia, né, Jamil, chegou a falar na possibilidade de um homem-bomba dentro do avião. Não é? Exato. Agora, se foi um míssil, você vai ter a indicação de que ele foi atingido de fora para dentro, né? E de fato, Rafael tem razão. Se você vai ter um representante da Boeing, um representante do governo americano, que obviamente é uma agência autônoma, mas obviamente tem uma relação com o governo americano, você certamente vai ter uma capacidade de investigação talvez mais apurada. Agora, também é verdade que existe, claro, em torno desse caso, uma polêmica muito grande, porque, claro, demonstra a fragilidade eventual do sistema de defesa iraniano. Porque tem uma guerra de comunicação agora também, não é? Exato. E aqui, sem querer me antecipar nada, imagine, quem sou eu aqui do estúdio da Rádio Bandeirantes para querer antecipar nada? Agora, também
nada melhor para muitos países do que fazer o mundo acreditar que esse avião caiu a partir de um míssil iraniano, não é? Neste momento aqui, se isso daqui a 6 meses vier a ficar comprovado como uma mentira, daqui a 6 meses o panorama internacional provavelmente será outro, da não notícia é? é assim. Então, E veja como isso é interessante, Rafael. tem de ter cuidado agora. A credibilidade dos governos em meio a uma crise como essa, ela é tão pequena que o que convenceu muita gente foi o New York Times. E não é? E não as palavras dos governos. O fato do New York Times mostrar aquele vídeo e dizer, olha, nós verificamos. Perceba que o New York Times usa essa palavra, né? Verificamos. Agora, há um outro aspecto, Jamil. O governo iraniano lembra para um aspecto que é interessante, até para os leigos, parece realmente curioso, que depois de supostamente atingido por um míssil, o piloto tenha conseguido tentar aterrissar por alguns minutos, e aí não consegue e aí bate no solo e é a explosão. Mas o governo iraniano diz não acreditar que um avião atingido, ainda que por um foguete precário, né, que ele tenha conseguido ainda voar alguns minutos. Esse é um aspecto interessante. E há também uma coisa que deve incomodar demais o governo do Irã, nesse momento em que ele tenta unir o país, falando do inimigo externo, mais de 80 iranianos morreram na queda desse avião. Exatamente. Então, exatamente. Não é? Desculpa, conclui. Não, é isso, Jamil, por favor. Não, e aí é um ponto absolutamente central nessa história, pelo seguinte: ontem, inclusive, eu conversava com um ativista de direitos humanos no Irã, dizendo que desde o assassinato do Soleimani na sexta-feira passada, há uma semana, o que aconteceu dentro do Irã foi um recrudescimento da censura, né? Então você tem, obviamente, uma tentativa do regime iraniano de, obviamente, vender a história de uma certa forma para o seu público interno. Ele até disse, foi o assassinato, claro, dramático em termos de violação de direito internacional, de soberania, etc., mas, de uma certa forma, foi um presente ao regime iraniano que via uma população protestando, insatisfeita, uma economia absolutamente à beira de um colapso, e, de repente, você tem esse presente sendo dado, unificando o país. Até que 80 iranianos são mortos num acidente na mesma noite que outros ataques acontecem. Então, obviamente, isso fragiliza. Agora, como esse ativista dizia, muito pouca gente sabe no Irã, dentro do Irã, quem era Soleimani. Por quê? Porque, obviamente, a imprensa local não permitia qualquer tipo de questionamento. E, para você ter uma ideia, ele contava uma história absolutamente incrível de um website em Teherã que foi fechado depois da morte do Soleimani, porque não o tratou como mártir. Então você imagina, não é que questionou, não é que colocou eventuais crimes de guerra. Não chamou de mártir. Só não chamou de mártir. E isso foi suficiente para que o regime de Teherã fechasse esse site. Então, obviamente, estamos aí falando de um conflito internacional, etc., mas aquela velha frase de um companheiro nosso, que no conflito, na guerra, a verdade é a primeira vítima, no Irã não deixa de ser verdade isso, meu caro. Jamil, você falou da questão econômica e a economia do Irã colapsou, de verdade, né? A queda estimada do PIB, ou seja, da atividade econômica em 2019, pelo FMI, é de 10%. Quer dizer, já vieram de uma queda de quase 5% em 2018 e agora vão para mais uma recessão. Isso é uma economia que entrou em colapso, né? Se um ano cai 4,8%, no outro ano você cai 10%, você colapsou. A gente experimentou um pouco dessa sensação aqui. Olhando para o desempenho da economia do Irã, ele viveu bons anos ali depois do acordo assinado com o Obama, que as sanções foram levantadas e tal, a economia chegou a crescer mais de 12%. Claro que não conseguiu manter a mesma velocidade, mas havia ali uma expectativa de recuperação da economia. E o desemprego, o dado é do Banco Central do Irã, está apontando aqui para um desemprego de 11% entre os jovens, de quase 30%. Ou seja, certamente esse dado vai reagir negativamente diante desse colapso. Os europeus costumam ser um pouco mais condescendentes, olhando para esse ponto de vista, né? Quer dizer, como é que faz para tomar a atitude geopolítica correta, mas não destruir o país e impor à população daquele país um estado de pobreza. A gente já viu isso acontecer em outros lugares do mundo e sabemos que isso gera fome, extrema pobreza, mortes e por aí vai. Há
alguma voz na Europa chamando a atenção para esse aspecto? Sim, Thaís, de fato, você fez um resumo excelente sobre essa situação. Por quê? Porque as sanções americanas, e que vem crescendo e vem sendo colocadas de uma forma cada vez mais dramática, o governo americano insiste que essas medidas são contra o regime, são contra pessoas, são contra empresas. Mas, obviamente, num país onde o regime controla absolutamente tudo, o impacto é sentido, obviamente, pela população. Com esse ativista que eu conversava ontem, ele citava, olha, é verdade, e não há nenhuma dúvida de que o incremento das sanções tem levado a um empobrecimento do que era uma certa classe média no Irã. Agora, existe, segundo ele, pelo menos, uma enorme e generalizada cultura da corrupção também no Irã. Então, obviamente, essas duas coisas juntas são absolutamente catastróficas. Os europeus têm dois interesses, vamos dizer assim, nessa história. O primeiro deles é, obviamente, econômico. Assim que o acordo em 2015 foi assinado, a França mandou uma delegação de 100 empresários, 100 empresários para o Irã para abrir negócios. Entre eles, uma certa montadora de um certo senhor que hoje está no Líbano. Mas, enfim, outra história. Ali você tem, obviamente, um caso de grande interesse, um mercado de 80 milhões de pessoas. Mas existe uma outra parte dessa história. A outra parte dessa história é que, eventualmente, um colapso ainda maior da economia iraniana geraria um maior número de fluxo de refugiados e imigrantes. E aí, a Europa, que é o primeiro, vamos dizer assim, local de recebimento de etíopes, do pessoal da Eritreia, dos líbios, da Argélia, do oeste da África, da Síria, do Paquistão, do Afeganistão e aí do Irã. Então, obviamente, em termos de estabilidade, interessa manter uma economia forte no Irã por vários motivos, inclusive para a própria estabilidade da Europa. Os americanos não sentem, obviamente, essa pressão. Por quê? Uma onda migratória iraniana, eventualmente, vai afetar os países, primeiro, da região e depois, num segundo momento, a Europa, não os Estados Unidos. Valeu, Jamil.